Olá, meu nome é Carlos Augusto Monteiro, estou aqui hoje para comentar algumas das questões da última prova da OAB, a prova realizada no dia 30 de 10 de 2011. A íntegra da prova está no meu site www.carlosaugustomonteiro.com.br. Vamos falar agora da questão 77 e 78 da prova tipo 1, branco. A questão 77 trata do rol de testemunhas. Diz lá: a respeito da testemunha no processo de trabalho, é correto afirmar que... Alternativa A. Em se tratando de ação trabalhista pelo rito ordinário ou sumaríssimo, as partes poderão ouvir no máximo 3 testemunhas. Sendo o inquérito, o número é elevado para 6. Essa alternativa está errada por quê? Porque no rito sumaríssimo, o máximo de testemunhas para cada parte é de 2. Rito ordinário, 3. Sumaríssimo, 2. Inquérito para apuração de falta grave é, de fato, de 6 testemunhas. Mas, como ela afirma que ordinário ou sumaríssimo 3, ela está errada. Depois, alternativa B. Apenas as testemunhas arroladas previamente poderão comparecer à audiência a fim de serem ouvidas. Errado. Canso de dizer nas aulas. No processo do trabalho não existe rol de testemunhas. Não existe rol de testemunhas. Então, como é que serão ouvidas as testemunhas? Serão ouvidas aquelas que comparecerem independentemente de intimação. Compareceu, vai ser ouvida. Se não comparecer, e se a parte chegar no dia da audiência e não levar nenhuma testemunha, o juiz vai adiar a audiência e intimar aquela testemunha que deixou de comparecer. Será intimado para comparecer a uma nova audiência. Se não comparecer nessa nova audiência, aí o juiz irá aplicar uma multa pelo descumprimento da ordem judicial e determinar a condução coercitiva dessa testemunha. Então veja, basta a parte informar ao juiz que a testemunha não veio, que essa testemunha se recusou a comparecer. Isto já é motivo para o juiz adiar a audiência. Em se tratando de rito ordinário, se for rito sumaríssimo, o juiz só adia a audiência se a parte comprovar que convidou aquela testemunha. Um convite feito pelo próprio escritório do advogado, um convite feito por telegrama, basta dizer: olha, eu convidei, está aqui o comprovante. O juiz, diante dessa comprovação, ele adia a audiência, intima a testemunha e, se ela não comparecer, aí aplica multa e determina a condução coercitiva. Então a diferença de ordinário para sumaríssimo é essa. No ordinário basta informar o juiz que a testemunha não veio e ele adia. No sumaríssimo não, é preciso comprovar que convidou. Essa é a diferença. Então a alternativa B, que fala de rol prévio, está errada. Alternativa C. No processo do trabalho sumaríssimo, a simples ausência da testemunha na audiência enseja a sua condução coercitiva. Já vimos que não. A simples ausência não enseja em condução coercitiva. É preciso comprovar o convite. Também está errado. Então, por excludente, ficamos com a alternativa D de dado, que diz: as testemunhas comparecerão à audiência independentemente de intimação e, no caso de não comparecimento, serão intimadas ex officio ou a requerimento da parte. Perfeito, é exatamente isso, está lá no artigo 825 da CLT, ok? Essa, então, a questão 77, a alternativa correta é a D de dado. Agora vamos para 78. 78 diz assim: no dia 22/7/2009, quarta-feira, foi publicada a sentença de improcedência do pedido. O advogado autor tomou ciência da decisão, mas, como estava viajando, localizando-se em outro estado da federação, interpôs recurso ordinário via fac-símile no dia 27/7/2009, ou seja, dentro dos 8 dias. Ao retornar da viagem, o advogado do autor requereu a juntada do recurso ordinário no dia 4/8/2009, terça-feira. Entretanto, após este último ato do advogado do autor, o juiz considerou intempestiva a interposição do recurso ordinário, negando-lhe provimento. Veja, esta questão fala da possibilidade de interposição de recurso mediante por fac-símile. E quem fez o curso de véspera comigo, eu avisei que poderia cair a questão do fax, porque
é uma súmula do TST que foi recentemente alterada. Súmula 387 foi alterada esse ano, no ano de 2011. E de acordo com a súmula 387, a lei do fax é perfeitamente aplicável no processo de trabalho, onde a parte interpõe o recurso dentro do prazo, ou seja, dentro dos 8 dias, e tem mais 5 dias para apresentar os originais no fórum ou no juízo competente. Foi exatamente o que esse advogado fez, só que o juiz indeferiu, trancou o recurso, denegou o seguimento ao recurso. Quando se denega seguimento ao recurso, qual a medida cabível? Agravo de instrumento. Aliás, no processo de trabalho, agravo de instrumento só tem essa finalidade: contra a decisão que denega seguimento a recurso para instância superior. Então, lembrando dessa informação, você elimina a alternativa B, que fala mandado de segurança, a alternativa C, que fala reclamação correcional, e a alternativa D, que fala ação rescisória. Por excludente, nós vamos ficar com a A, que fala interpor agravo de instrumento, uma vez que atendeu o prazo de 8 dias para a interposição do recurso ordinário e o prazo de 5 dias para a juntada do original. Correta a alternativa A da questão 78, que foi exatamente a alternativa dada pelo examinador, portanto, não há o que ser contestado essa questão. Ok? Então voltamos numa próxima oportunidade para tratar das duas últimas questões desta prova. Até lá!